eu quero ler com as irmãs a palavra aqui em Romanos 8, a partir do 28 ao 37, amém? São 3 tópicos desse texto todo que eu quero enfatizar nesta noite. E eu tenho certeza que essa palavra vai realmente falar com cada uma, porque já falou muito comigo, falou desde o final do ano, desde o ano passado, não é que esta palavra tem falado demais comigo. Então, vamos ler aqui, Romanos 8, 28, que diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do futuro, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Essa palavra é uma palavra tremenda. E se torna mais tremenda ainda quando nós vivemos por isso. É fácil falar sem passar, não é? Em todas estas coisas somos mais que vencedores, não é, irmã Sinira? Pois é, ela está passando pelo mesmo momento aí que nós passamos, não é? Não só eu, mas toda a nossa família. Foi um final de ano assim muito atribulado, muito desesperador, entendeu? Eu mesma, muitas vezes eu pensei assim, meu Deus, não é? E agora? A gente olha e entra em desespero, porque a situação é tão difícil, tão complicada, mas aí nós temos que nos lembrar desta palavra, não é? Olha, irmãs, todas as coisas cooperam, primeiramente, né? Lá o 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que bem é esse? Já parou para pensar? Todas as coisas, estas coisas, tudo que acontece de bom e de ruim, todas as coisas, tudo que acontece na nossa vida, momentos ruins, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe que bem é esse? A nossa vida espiritual é trabalhada e nós ficamos mais parecidos com Jesus. Mais parecidos com Jesus.
Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Chegamos mais perto da imagem de Deus, da imagem do Filho de Deus. Olha o que está escrito, isso me chamou muito a atenção. Que aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja, ele Jesus, né, o Filho de Deus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E eu fiquei pensando, meu Deus, glória a Deus. Cada vez, por isso eu pedi esse louvor, cada vez que a nossa fé é provada, o Senhor nos dá a chance, não é? De crescer um pouco mais. Não é isso que nós pedimos e precisamos crescer. Nós temos visto muito falar sobre maturidade, não é? A maturidade cristã nos cultos de quarta-feira tem sido esse o ponto-chave, a maturidade cristã. Nós precisamos crescer realmente, espiritualmente, para chegarmos mais perto de Deus, da imagem do Filho de Deus, para sermos realmente parecidos com irmãos do primogênito de Deus. Olha que coisa interessante, irmãs. Vocês estão ligadas aí nisso que o Senhor está falando? É incrível, é por isso que nós temos realmente que glorificar a Deus. Depois, né, a gente glorifica a Deus. No momento a gente fica tão abalado que não glorifica, não. Mas se você parar, por isso que a gente precisa de fé, não é? Precisa de fé, como nós cantamos aqui, para viver o sobrenatural, entendeu? Sobrenatural. Sobrenatural é assim, está tudo desabando, mas você continua ali glorificando e crendo que o Senhor está à frente, seja do que for. Não é? Porque isso faz com que nós cresçamos espiritualmente, cheguemos mais perto, não é nem, entendeu? Chegamos perto de parecermos irmãos de Jesus. Foi para isso que Deus nos fez, não é? Olha, eu vou repetir. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro ponto. Tudo que nós passamos, é por isso que nós falamos. Agora você já sabe, quando a gente fala assim, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, pode falar no que isso está cooperando. Pode não estar cooperando em nada que você esteja vendo, não é? Coisas físicas, materiais, mas está cooperando, se você está ligada em Deus, logicamente, não é? Está cooperando sim, porque está trabalhando na sua vida para nós sermos mais parecidos, não é? Com Jesus, nós estarmos mais próximos de Deus, mais próximos do propósito, não é, para que Deus nos fez. Amém? O segundo ponto é lá, todas as coisas cooperam, como Ele não nos dará também, não é? Todas as coisas. Olha, que diremos então à vista destas coisas, não é? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará também com Ele todas as coisas? Será? E que coisas são essas? Que coisas? Aí a gente já pensa, não é? Não sei, em coisas materiais, não sei, não é? Mas não, irmãs, Ele vai dar, sabe o quê? Tudo o que é necessário para a nossa salvação, em primeiro lugar, não é? Para a nossa perseverança, ou seja, Ele vai dar força, Ele vai dar provisão,
Ele vai dar proteção e tudo mais que nós precisamos para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. E vai dar principalmente, não é, a força para passarmos por aquela luta. Amém, irmãs? Se Ele não poupou o único filho dele, por amor de nós, não é? É Ele quem nos justifica, é Ele que intercede, é Ele que faz tudo por nós. Como que Ele não vai dar também o que nós precisamos? Aliás, Ele conhece bem o que nós precisamos, porque foi Ele que nos formou, Ele conhece a fraqueza de cada uma de nós. Ele conhece, não é? A minha fraqueza, a sua fraqueza, Ele conhece. Como que Ele nos cria para um propósito e não ia dar as condições para nós cumprirmos este propósito? Já parou para pensar nisso? Ele iria simplesmente nos fazer com um propósito, sabendo que ia ter luta, porque tudo isso, não é? Ele sabe muito bem, ele já sabia que nessa vida aqui nós temos realmente lutas, provas. E como que Ele não nos daria também as condições para passarmos por isso e cumprirmos o propósito para que Ele nos criou? Então é isso que Ele dá. Quando você ouvir novamente, não é? Que como não nos dará também todas as coisas, não é? Todas as coisas, se nem mesmo o Filho dele Ele poupou, como não nos dará todas as coisas? Não pense em coisas, não sei, tem uma porção de coisas. Também, irmãs, também, Ele dá tudo o que a gente precisa, mas principalmente o que nós precisamos para ficar firmes, cumprirmos o propósito dele aqui na terra, ficarmos mais perto dele, chegarmos mais perto da estatura, não é, que ele realmente planejou para nós, a estatura do nosso Senhor Jesus, não é? É isso que o Senhor vai te dar. E por fim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores. Irmãs, olha, eu confesso que essa foi a palavra que mais eu ouvi. A minha filha ali, só de olhar para a cara dela, a gente chora. Mas realmente foi uma palavra que nos sustentou. Que nos sustentou mesmo. Todas as coisas, não é? Tudo, em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. A prova é que nós estamos aqui. Nós estamos de pé. Nós estamos aqui. Outro louvor que vinha muito, não é, na minha cabeça, era aquele justamente, estamos de pé. Porque a luta foi tão grande e eu falava, estamos de pé, até eu duvidava que eu estivesse de pé. Até eu duvidava. Mas no Senhor, nós permanecemos de pé. E aqui estamos para a glória do Senhor, não é? Para a glória do Senhor. São lutas, e eu estava pensando no meu irmão, não é? Que perdeu o filho dele, não é? Desde o ano passado, que nós, dezembro foi assim um mês, não é? Primeiro, já estava passando lutas ali, não é? Muitas lutas com o meu filho lá de São Paulo, não é? Ali no casamento, não é? Com o ex-casamento dele e tal, já não estava muito bom. Aí o meu pai teve um infarto, ele tem 96 anos. E nós, né, ficamos já bastante apreensivos. Ele foi internado e a gente ficou, né, revezando e tal e coisa. E se ia fazer cateterismo, não ia, porque era perigoso, porque era arriscado e tal. E tudo bem, mas ele estava bem, não é? Ele passou pelo infarto, com 96 anos ele passou pelo infarto. Mas enquanto isso, enquanto nós estávamos ali no hospital, faleceu esse meu sobrinho, não é? O filho único do nosso irmão, um menino de 18 anos. Foi uma morte súbita, não é? Foi uma coisa repentina, terrível,
que nos abalou demais, 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 entendeu? Um menino que não tinha porquê, glória a Deus que ele está na glória, porque era um menino realmente, não é, muito crente, muito de Deus, ali conhecedor da palavra, congregação, e ele faleceu com 18 anos, ia se formar, né? Tinha se formado, aí depois nós vimos ali, né, as imagens da formatura ali, só homenagem para ele, e foi tudo muito triste ver a tristeza do meu irmão. Mas sabe o que sustentou ele e tem sustentado? A palavra de Deus. E realmente ele pode dizer: em todas estas coisas somos mais que vencedores. Não é? Porque ele está de pé, porque o Senhor esteve com ele ali. Aí em seguida, não é? Em seguida, pois é, mal tinha enterrado, nós fomos lá para São Paulo. Eu estou sarando, porque se eu consigo falar sem chorar, é porque eu estou sarando, viu, irmãs? Tudo passa. As coisas da nossa vida, elas passam, não é? Com o Senhor nós podemos todas as coisas, como diz Paulo, com o Senhor nós podemos passar todas as coisas, seja coisas boas, seja as coisas ruins. E aí, quando foi 31 de dezembro, isso tudo já foi no Natal, tá? E quando foi 31 de dezembro, não é? O meu neto ali, o Isaac, sofreu um acidente de moto. Falei, pronto, aquilo desabou, entendeu? Aquilo eu falei, eu não sei, foi assim, foram momentos terríveis, porque foi um acidente, não é? Não quebrou nada, né? Assim, mas fez um corte muito profundo na perna, muito perigoso, não é? Perigoso mesmo. Nós ficamos muito preocupados. Ele ficou bastante tempo no hospital, necrosou um pedaço, aí ele teve que abrir de novo, né? Dar os pontos de novo, e aí ficou mais uma semana naquele hospital. E foi uma luta muito grande, porque o nosso coração, entendeu? Estava assim. Eu falava, Senhor, mas em todas estas coisas, nós somos mais que vencedores. Amém? Sabe por quê, irmãs? Sabe por quê? Até a Tatiana falou que ia contar o testemunho, mas ela falou, não, mãe, eu não vou aguentar. Então, eu estou contando por ela, não é? Porque para a glória do Senhor, ele está bem, ele está mancando ainda, né? Está de muleta, ainda não tirou completamente o curativo, mas ele está bem, para a glória do Senhor. Não teve infecção bacteriana, que isso era um medo muito grande, não é, dele ter uma bactéria naquele ferimento. Inclusive, ele estava com um companheiro de quarto ali, que também tinha sofrido um acidente de moto, e ele ficou realmente com muitas bactérias, ia perder a perna, ele não quis e ele faleceu. E aquilo para nós foi muito chocante, era o companheiro de quarto, um moço também, filho único da mãe, eu conheci a mãe dele lá, né? E ele faleceu. Se não falecesse, ele ia ficar sem uma das pernas, não é? Então, irmãs, e o Isaac, no mesmo tempo, ele fez ali os exames, né? E a gente esperando aquele resultado, esperando e orando, Senhor, não deixa dar nenhuma bactéria naquela perna. E realmente o resultado foi negativo, não é? Para a honra e glória do Senhor. Não pegou nenhuma bactéria, não sentiu dor. Isso também é para a glória do Senhor. Com tudo aquilo, eu falava, meu Deus, esse menino vai sentir muita dor, né? O médico passou remédios para dor, mas ele não sentiu dor. E está se recuperando, está quase fechado, ainda tem ali um pedaço, né, que está precisando fechar, mas ontem mesmo ele teve retorno ali no médico, mas em tudo o Senhor cuidou. Aí eu penso, meu Deus, depois de tudo, nós estamos aqui, né, irmã Sinira? Depois de tudo, nós estamos aqui. A irmã Sinira também está ali com a vozinha internada, né, a mãe dela, e hoje faleceu também ali um parente, o tio, né? Faleceu ali a pessoa, e tem horas que a gente pensa que não vai aguentar, mas
nós temos que ter essa certeza, irmãs, essa certeza de que o Senhor, Ele está conosco, não é? Ele está conosco, por isso nós somos mais que vencedores. A palavra diz assim, mais que vencedores, porque Cristo venceu a morte, Ele venceu a morte. Se nós estamos em Cristo, Cristo está em nós, nós podemos dizer que somos mais que vencedores, porque o Senhor, Ele nos dá condições para passar por essas provas, por essas lutas. Na hora a gente pensa que não vai aguentar, mas o Senhor está ali sustentando, o Senhor está ali sustentando. E aí depois de tudo isso, claro que nós vamos dizer que estamos, não é? Um pouquinho mais fortes no Senhor, não é? Um pouquinho, nós fomos moldados, é ou não é, Tatiana? Nós temos visto a diferença ali no lar dela. O Senhor sabe o quanto a gente estava orando, porque o Senhor sabe ali, entendeu? Relacionamento entre ela e o filho mesmo, não é? O Isaac. E o Senhor trabalhou assim de uma maneira, que está todo mundo agora, eu estou brincando, mas é isso mesmo, está todo mundo mais crente, irmãs, está todo mundo mais crente, os meninos, os irmãos dele, entendeu? São todos meus netos, mas a gente sabe, a gente viu o trabalhar ali de Deus, ali o amor daqueles irmãos, ajudando o outro irmão, entendeu? E todo mundo ali com a mão na massa, e está todo mundo mais crente. Essa é a palavra para resumir tudo isso, né? Mais perto de Cristo, mais parecido. Mas vamos facilitar. Mais crente. É isso que o Senhor quer de nós, não é? Mais crente. Lógico que nem todo mundo vai passar por essas lutas todas, não é? De repente Deus vai trabalhar na sua vida de outra maneira. Mas geralmente é assim, é lapidando, e a lapidação dói. Lapidar significa tirar lascas, vai limpando, vai passando no fogo, para ficar aquele diamante bonito, limpo ali, brilhante, né? Passa no fogo, é um processo dolorido. Se a pedra fosse viva ali, entendeu? Ela ia dizer que estava doendo. Mas nós estamos vivos, e é assim que o Senhor faz com a gente. Ele lapida, Ele vai, entendeu, moldando, Ele vai tirando, vai, entendeu? Vai só desbastando aquilo que está sobrando, aquilo que não presta, aquilo que está ruim, que não tem serventia, não é? Tudo aquilo que é inútil, como nós vimos ontem na palavra do culto de ontem, entendeu? Toda vaidade, toda inutilidade, tudo aquilo que não tem valor, o Senhor vai tirando, e vai tirando dessa maneira. Dói, mas olha como é bom, a gente aprende, né, irmã Márcia? A irmã também sabe bem, não é? Sabe bem, para a gente buscar as coisas do alto, não é? Buscar as coisas do alto, se importar com as coisas do alto, porque tudo isso aqui vai passar, irmãs, tudo isso aqui é passageiro. Quando ele fala isso, é assim que nós temos que fazer, e se a gente não faz de uma maneira, vai fazer de outra, porque o Senhor nos chamou, nos escolheu, nos predestinou para sermos assim, feitos à imagem e semelhança de Jesus. Eu nunca mais vou me esquecer disso, nunca mais vou me esquecer desse detalhe, não é? A gente lê muito a palavra de Deus, mas tem coisas que às vezes passam assim, entendeu? E tem horas que o Senhor parece que coloca assim na nossa mente. Então, irmãs, é isso, para mim não me demorar mais, essa palavra, deixa eu ver aqui, a segurança do cristão, de que com Deus, não é isso, a nossa segurança, de que com Deus, nenhuma dificuldade, nada pode triunfar nas nossas vidas com Deus. E aí tem a última palavra, né? Nada pode nos separar do amor de Deus.
Quando fala isso aqui, nem principados, nem morte, nem vida, não é? O meu irmão poderia parar, não é? De buscar a Deus depois de tudo, porque já imaginou o questionamento, por que Deus fez isso? Não sabemos, mas não interessa, entendeu? Para nós, não é para nós sabermos tudo que Deus faz, nem tudo Ele vai dar o entendimento, Ele vai esclarecer, nós não entendemos, mas Ele teria motivo, não teria? Por menos do que isso, tem muita gente, não é? Na igreja, não estou falando na igreja no geral, que por menos coisas, deixam de vir à igreja, deixam de buscar a Deus, porque está passando luta, porque eu não estou aguentando mais, por isso, bom, se com Deus está difícil, e sem Deus, não é? Tem gente que para de buscar a Deus, porque as coisas foram tudo por água abaixo, aí é que é hora de buscar a Deus. Meu irmão teria todo motivo para deixar de ir na igreja, pelo menos por um tempo, mas sabe o que ele fez? Ele foi buscar forças no Senhor, porque desde o falecimento do filho dele, ele não deixou de ir nenhum culto ali, nenhum. Ele toca ali na orquestra, né? O filho dele também tocava, mas ele continuou, porque ele disse que era aquilo que sustentava, a palavra do Senhor que sustentava ele, naquela hora de dor, naquela hora de angústia. Que exemplo, não é? Que paulada para nós, digamos assim, não é? Porque, olha, irmãs, depois dessa, falei, pois é, nada pode nos separar do amor de Deus. Aí a gente lê tanto esse texto, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nem morte, nem vida, nem coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. A gente lê e lê. Quantas mil vezes nós já lemos esse texto? Não sei. Mas e na hora realmente que você estiver passando por alguma tribulação, você vai dizer isso? Nada vai me separar do amor de Deus. Nada pode me separar do amor de Deus. Porque é Ele que nos dá vitória, que nos faz passar pela tempestade, passar por cima das águas, não é? Quando você já está lá no fundo, não é? Está se afogando, Ele estende a mão, faz você submergir, não é? Tem outro louvor que fala isso. Ele estende a mão dele para nós e nos faz realmente respirar, vir à tona, não é? Se o mar não se abrir, Ele faz passar por cima, não é? Ele faz, mas de uma maneira ou de outra, creia que vai ter vitória, vai ter, de um jeito ou de outro, você vai chegar lá, você vai realmente conseguir passar e você vai glorificar o nome dele mais para frente. E é isso que importa, não é? Deus quer realmente, merece ser louvado e glorificado em tudo. E estas coisas fazem realmente nós glorificarmos mais ainda o nome do Senhor, mais ainda, não é? Essa palavra, irmãs, nos convida a confiar na providência e no cuidado divino, sempre nos lembrando e baseando no maior ato de amor já realizado, a entrega de Cristo na cruz. Amém, irmãs? Se baseie, se lembre disso, o maior ato de amor que já existiu. Deus deu o Filho dele, único, a gente está falando de Filho único, não é? Pois é. Jesus também era o Filho único de Deus. E Ele deu ali para morrer naquela cruz por nós, que não valia uma moeda, um centavo. Por nós. Isso foi amor. E se Ele deu isso, se Ele deu o Filho, quanto mais Ele não vai dar tudo o que você precisa para passar por toda a prova, passar por toda a luta, passar glorificando, né? Dando glória a Deus, como diz o hino, dando glória, passa glorificando e chegar mais próximo da imagem dele, chegar mais próximo da imagem de Jesus, amém? Quanto mais ele não vai dar isso,
Então, você precisa de força, precisa de fé, amém, Natália? Precisa do quê? Não é? Para poder chegar mais perto. O Senhor vai te dar. Está passando pelo vale, está passando pelo vale da sombra da morte, pelo deserto, seja onde for, não é? Nas profundezas, está passando pelo fogo, nada é maior do que o nosso Deus, amém? Como nós cantamos aqui, nada disso é maior do que o nosso Deus. Amém, irmãs? Eu ainda quero, ali são 8 horas, eu fui rapidinho, eu quero só, justamente, baseado um pouco nisso, sobre feridas, não é? Eu li uma coisa assim muito interessante, sobre uma técnica, não é, japonesa, que chama kintsugi. Eu fiquei boba, porque eu tinha comentado, né, a gente conversando ali, eu ainda falei assim, puxa vida, né, as tempestades passam, e eu com meu coração meio duro, falei assim, a tempestade, o furacão passa, porque foi depois daqueles furacões, não sei o quê, o furacão passa, mas a gente olha para trás e está tudo destruído, não está? Era assim que eu estava me sentindo, entendeu? Era assim que eu estava me sentindo. O furacão passou, mas você olha para trás, o que tem lá atrás? Né? Tudo destruído, tudo destruído. Mas para isso tem aquela palavra, não é? Que nós somos perseguidos, eu não sei ela direitinho, perseguidos, mas não destruídos, não é? Então não podemos dizer, eu estava destruída. Mas realmente era uma sensação, entendeu? Muito ruim. E veio a calhar, né? Acho que foi até a minha outra filha, lá de Santa Catarina, que falou sobre isso, e eu fui pesquisar. E essa técnica, irmãs, é uma técnica de restauração, mas que tem muita filosofia. Vocês sabem que os japoneses são assim, né? Eles têm toda uma filosofia de vida. Uma técnica de restauração de cerâmicas, que eles restauram com ouro, uma liga, né? Faz uma liga com ouro, para justamente, e as irmãs já devem ter visto peças assim, ficar aparecendo aqueles rachos assim, de ouro, fica todo, já viu, né, Márcia? Fica lindíssimo, fica tudo rachado, né? Eles pegam o vaso que quebrou, não é? Por sinal, e juntam, mas não é com super bonder que a gente quer colar com super bonder para não aparecer nada, não é? Para não aparecer nenhum rachado. Não, eles fazem o contrário. Eles colam tudo aquilo com ouro e de uma forma que aparece mesmo, é para aparecer. E tem um porquê isso. Olha bem, as cicatrizes emocionais e traumas não devem ser apagados, mas integrados, pois constrói quem somos. É ou não é? As coisas que acontecem na nossa vida, coisas ruins mesmo, furacão, aí me veio, né, inclusive eu estava lendo tudo, né, ouvindo tudo. Depois de furacão, era muito comprido, depois de furacões, tsunamis, né? Lá no Japão, que já teve, né? Tsunamis ali terríveis. Eles não ficam se lamentando, eles vão e constroem tudo de novo. Você olha só a destruição, mas eles reconstroem, não é? Eles vão, constroem tudo de novo. E eles guardam, não é? Às vezes algum objeto e tudo, para se lembrar. A gente quer esquecer, não é? As coisas ruins, mas é para você se lembrar realmente, porque isso faz parte da sua vida. Isso te constrói. A luta que você passou te faz melhor agora. Te faz melhor. Você fica mais, sabe o quê? Resiliente. Sabe o que é resiliente, né? Aquele poder de você voltar à forma, não é? Você perdeu a forma, mas volta à mesma forma que era. O tronco envergou, não é? O tronco lá da palmeira, principalmente, envergou, enverga, mas ele é resiliente, volta no lugar, entendeu? E
essas coisas que acontecem nos tornam mais resilientes, mais fortes. E esses rachos emendados com ouro tornam essa peça, além de mais bonita, mais resistente. É isso também para as nossas vidas. Porque o ouro, sabem, né? A resistência que tem o ouro. E essas peças, então, remendadas com ouro, se tornam mais resistentes. Então, irmãs, olha que coisa linda. As nossas quebras, que são as perdas, erros, os traumas, nos tornam mais fortes e valiosos. Não é menores, não. Nós nos tornamos mais valiosos, porque nós olhamos para o passado com gratidão, tratando as feridas e as cicatrizes não como defeitos, nem coisas ruins, mas como lições douradas, lições do Senhor na nossa vida. Deu para entender? Deu para entender? Então não é para a gente esconder, não é? Feridas, né? Não, a gente tem que realmente tratar, não é? Mas nós devemos pensar que tudo o que acontece nas nossas vidas nos torna mais fortes, mais bonitos, mais resistentes, mais valorosos. Pensa, o nosso valor deve ter aumentado um pouquinho, né? Porque depois de passar tanta coisa, ainda está de pé, ainda na presença do Senhor, deve ter subido assim o nosso valor, deve ter aumentado, não sei, a cabeça de um alfinete, e olhe lá. Mas estamos melhores, estamos mais fortes. Ficamos ou não ficamos mais fortes? A nossa fé aumenta ou não? Depois que a gente passa por uma luta e a gente ora, né? Se coloca e a gente vê a vitória. Na próxima luta, você já tira de letra, não é? Você já a sua fé aumenta. Você vai falar assim: se o Senhor foi comigo daquela vez, Ele continua sendo agora e vai continuar sendo. Ele não te abandona jamais, não é? Ele está com você e Ele é vencedor. Por isso você é mais que vencedora em Cristo Jesus. Guarde este versículo, irmãs. Inclusive as irmãs vão receber um lembretezinho com este versículo, um marca-página. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Amém? E põe amor nisso. Ele nos amou. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Ele foi crucificado, mas Ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Amém? Ele deu a sua vida por nós, ressuscitou, não é? Por nós. E como não nos dará também, se nós estamos nele e ele em nós, porque ele não vai nos dar aquilo que nós precisamos para realmente resplandecermos a glória do Senhor para onde nós estivermos? Ele vai. Amém? Se coloque de pé, irmãs. Glória a Deus, glória a Deus. Esse versículo foi um versículo que falou demais nas nossas vidas, continua falando, e eu sei que vai continuar falando aí com cada irmã, não é? Em todas estas coisas, porém, nós somos mais que vencedores. Nós podemos, no Senhor nós podemos. Estamos de pé, não é? A prova é essa. Estamos aqui, amém? Estamos aqui, e eu tenho certeza que mais fortes choro, lágrimas, isso faz parte, amém? Porque somos humanos, mas estamos melhores espiritualmente. Obrigada, irmã, amém?